Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos terminando o mês de maio. Mais uma vez, neste dia, pedimos à Santíssima Virgem Maria as graças necessárias para completar em nós aquelas obras que o Espírito Santo, através da sua intercessão materna, já começou em nós neste mês. Meus irmãos, faltam poucos dias para terminar o mês de maio e nós precisamos ganhar muito em pouco tempo. Mas com a graça de Deus isso sim é possível. Hoje também é sexta-feira, o dia que para o cristão precisa ser marcado pela penitência, pelas obras de misericórdia. Por isso hoje, cada um segundo a sua devoção e segundo os seus costumes, ofereça ao Senhor um pequeno ato de reparação e de penitência pelos próprios pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Seja também generoso com o irmão necessitado. As obras de misericórdia, como diz a palavra de Deus, cobrem uma multidão de pecados. E o evangelho que a liturgia hoje nos oferece está em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 11, e diz assim: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas já era tarde. Saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: Levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos no Evangelho aquele conhecido gesto profético de Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo, indicando que a casa de Deus precisava ser uma casa de oração e não uma toca de ladrões. E entre a primeira e a segunda visita que o Evangelho hoje nos relata ao templo de Jerusalém, acontece também a maldição da figueira. Jesus teve fome, foi a uma figueira, não encontrou nela frutos porque não era tempo de frutos, só encontrou folhas e amaldiçoou a figueira para que ela secasse. Este gesto profético de Jesus, ele com a figueira, nos ajuda a entender melhor a atitude dele com o templo de Jerusalém. No Antigo Testamento, a figueira é um dos símbolos de Israel, e não somente um símbolo do povo, mas um símbolo de paz. Quando se fala que Israel vencerá todos os seus inimigos, se diz no Antigo Testamento que o povo de Israel poderá deitar-se com paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A figueira também é símbolo de Israel que acolhe o seu Messias. Do mesmo modo, também poderíamos comparar a figueira com o nosso coração, esse Israel de Deus. Nosso coração também se seca quando nós não somos capazes de dar a Ele o fruto da nossa piedade, da nossa fidelidade. Assim diz São Beda, doutor da Igreja, comentando este Evangelho. Aquilo que o Senhor fez de modo figurado ao amaldiçoar a figueira infrutuosa é o mesmo que mostrou de modo mais evidente, lançando os corruptos fora do templo. A figueira, com efeito, não pecou, se não tinha frutos antes do tempo, mas sim os sacerdotes. Por isso se diz, chegaram a Jerusalém, tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E deve-se efetivamente crer que o Senhor encontrou, sendo vendidas e compradas no templo, as coisas necessárias para o ministério do templo. Se, pois, o Senhor não permite, em sua casa, que se pratiquem negócios temporais, coisas que poderiam ser livremente feitas em outro lugar, quanto mais mereceriam a ira celeste as coisas que jamais seriam lícitas, fazer um comércio com Deus, como se nós pudéssemos pagar as suas graças e exigir dele depois o preço que nós pagamos. Nesse momento da reflexão, eu verdadeiramente penso quantas vezes o Senhor vem ao meu coração e não encontra os frutos que Ele gostaria de achar, seja por causa da minha omissão, da minha negligência, seja por minha incapacidade, por minha pequenez, pelas vezes que eu preferi o caminho que me afasta de Deus ao caminho que me leva até Ele. Quantas vezes Jesus chegou à figueira do meu coração e não encontrou os seus frutos. E eu talvez tenha alegado que não era tempo de frutos. Mas Deus, quando se aproxima, é capaz de fazer brotar os frutos mesmo numa figueira seca. Se eu não produzi os frutos que Deus pedia em cada momento, é porque eu não estava com o coração voltado para Ele. No final do Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos dá uma esperança. Mesmo que seja uma montanha, com fé, nós somos capazes de transportá-la. Também essa esterilidade do nosso coração em relação às boas obras pode mudar-se em generosidade e fecundidade. Diz o Senhor no Evangelho: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. E por último, o Senhor nos dá um conselho: para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados, quando estiverdes ali rezando, perdoai o que tiverdes contra alguém. Quanta energia nós podemos gastar guardando mágoas, não é verdade? Melhor seria que nós guardássemos essa energia gastando-a fazendo o bem. O rancor, o ódio, a inimizade, a falta de perdão amarguram o coração e gastam energia demais. Precisamos ser generosos e procurar fazer o bem, cada um na medida que Deus espera. E Ele, que é Deus Todo-Poderoso, saberá tirar frutos, mesmo dos nossos esforços tão pobres e tão pequenos. Para completarmos a nossa meditação, vamos à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nos diz assim São Paulo: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração,
sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito: distribuiu generosamente e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Até aqui a citação do apóstolo São Paulo. Nunca nos esqueçamos que qualquer generosidade que o Senhor encontrar em nosso coração será somente um reflexo da grande generosidade de Deus que sustenta a nossa existência e nos dá a graça de sermos também nós generosos. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Persistir, e mesmo nas marcas
sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando